De acordo com o dicionário, felicidade é um momento durável de satisfação, onde o indivíduo se sente plenamente feliz e realizado. Um momento onde não há nenhum tipo de sofrimento. Mas felicidade é um fim ou estado passageiro? É possível ser feliz ao lidarmos com perdas, decepções, dores e circunstâncias que machucam a alma e nos tiram aquilo que muitas vezes definimos como felicidade. Para o apóstolo Paulo, viver é Cristo e morrer é lucro. A verdade é que somente seguindo o caminho da humildade e da obediência de Deus é que poderemos experimentar uma vida satisfeita apesar das circunstâncias. Juntos com Jesus, poderemos completar de fato a resposta pessoal e intransferível. Para você, felicidade é. Esta também é a nova série da IB Morumbi. Boa noite. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Nós vamos meditar no texto de Filipenses dentro dessa série Felicidade é. E vamos falar um pouquinho sobre felicidade e estresse. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4. Filipenses 4, a partir do versículo 4, diz assim: Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar mais uma vez? Pedimos, Pai, que durante esse tempo possamos ouvir a Tua voz. E mais do que ouvir a Tua voz, possamos ser transformados por meio da exposição e aplicação da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito, de maneira que esse tempo de reflexão produza fruto na nossa vida e nos faça, ó Pai, indivíduos mais parecidos com Teu Filho. Pedimos assim para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Felicidade é saber lidar com o estresse. Esse é o título da série de hoje, da série que nós estamos trabalhando durante todo esse mês. E hoje nós estamos falando sobre felicidade e estresse. Felicidade é saber lidar com o estresse. E uma coisa que é bem interessante nesse título é que ela junta dois conceitos que aparentemente são ambíguos, né? Felicidade e estresse. Nessa vida, nesse cotidiano paulistano que nós vivemos aqui, a vida tende sempre a ser estressante. Eu já cansei de encontrar pessoas, e aí a gente encontra assim no meio da correria, e aí, tudo bem? Tudo bem. Mas e aí, como é que tá? É estressado, como sempre, correria de sempre, mas tudo certo. Tudo certo? Está estressado, está corrido e tudo certo. E esse tipo de sentimento, ele é muito comum na nossa vida, ele é muito comum, como disse aqui, no nosso cotidiano paulistano, nessa vida de gado que a gente leva aqui em São Paulo. Agora, uma coisa que eu queria desafiar você essa noite a pensar é que muitas vezes a própria felicidade em si, ela já é razão de estresse para nós. Porque felicidade, na busca pela felicidade, a gente acaba ficando estressado. Então, felicidade é saber lidar com o estresse, porque é estressante buscar a felicidade em nossos dias. É estressante você correr atrás de ser feliz. É estressante você buscar as coisas e as benesses, o que são os frutos do seu trabalho e da sua renda, enfim. É estressante ser feliz em São Paulo.
Então, queria inverter essa moeda com você essa noite, porque eu penso que é exatamente isso que Paulo está falando nesse texto que nós acabamos de ler. Porque Paulo está querendo dizer que quando nós buscamos a felicidade em coisas erradas, então nós vamos fatalmente cair numa vida estressante. Quando nós buscamos felicidade em coisas que são temporais e não eternas, a nossa vida vai ser estressante. Quando a gente busca a felicidade em elementos transitórios e não eternos, a gente vai cair no estresse. A nossa vida vai ser estressante, a nossa vida vai ser angustiante. Mas antes da gente começar propriamente olhando para esse texto, deixe-me propor uma definição de felicidade, que a gente normalmente está acostumado a ouvir, que aqui na nossa definição aqui do nosso vídeo de abertura nós já vimos. A gente normalmente tende a olhar para a felicidade como momentos ou eventos nos quais a gente gostaria que o tempo nunca passasse. A gente olha para a felicidade dessa maneira. A gente tem um momento de felicidade e a felicidade ele tem esse poder de fazer parar o relógio, né? E quando acaba aquele momento a gente fala, pô, mas já acabou? Eu lembro que quando eu fui pedir a Isabela Pedruzzi em casamento, e aí a gente foi tirar umas fotos juntos, fazer uma sessão de fotos aí, lá no Rio de Janeiro, e aí a gente chegou lá e a gente tava um calor absurdo, Rio de Janeiro você sabe, e a gente estava fazendo aquela sessão de fotos, e eu não sou nada fotogênico e nada jeitoso para esse negócio de ficar tirando foto de casal e não sei o que, tarará, tarará. E eu lembro que eu falei, vai agora. E aí no meio da sessão de fotos eu puxei a aliança, e aí já me ajoelhei, mostrei para a Isabela, falei, eu quero casar com você. E foi aquele momento feliz, foi aquele momento agradável, foi aquele momento que a gente não queria que o tempo passasse. Foi aquele momento que a gente ficava, dá para parar e ficar aqui? Dá para a gente curtir esse momento? Porque isso é feliz, isso é ser feliz, isso é felicidade. Porque felicidade tem esse poder de nos deixar inertes e completamente anestesiados em relação ao tempo. E aí quando passa, a gente fica, puxa vida, passou? Não dá para continuar? Tem que ir mesmo embora? E aí a gente tinha que ir embora da sessão de fotos, mano, tem que ir mesmo, tá tão bom aqui, a gente abraçado junto. Porque normalmente a gente pensa em felicidade como aquilo que diz respeito a eventos. Eu queria mudar esse conceito um pouquinho e talvez propor para você essa noite que felicidade diz respeito também a você encontrar o seu lugar no mundo. Felicidade é quando a gente encontra aquilo que a gente acha que a gente tem que fazer, ou a gente encontra a nossa identidade, ou a gente encontra o nosso lugar, ou a gente se encontra no mundo. Eu lembro que a primeira vez que eu subi num púlpito, eu tinha 16 anos de idade. Meu pai é maluco, meu pai é pastor. E aí eu tinha 16 anos de idade, ele me deu o púlpito para eu pregar na igreja. E aí eu preguei na igreja. Foi um sermão horrível. Foi horrível o meu sermão. 16 antes de ir para o seminário, eu já estava pregando na igreja. Mas eu lembro daquela sensação de que eu falei, eu encontrei a razão para a qual eu existo. Eu encontrei o meu lugar no mundo. Eu encontrei aquilo para que eu sirvo. Isso é felicidade também. Isso é ser feliz, é você se achar e achar a sua identidade nesse mundo. Eu me achei no púlpito, servindo a igreja. Minha irmã é nutricionista, se achou na nutrição. O César Cielo se achou na piscina. Neymar se achou no campo de futebol. E você já parou para pensar que quando a gente busca encontrar a nossa identidade, às vezes isso é estressante? Você já parou para pensar que quando a gente busca encontrar aquilo para o qual nós fomos desenhados e criados por Deus, ou o destino para o qual Deus nos levou, isso é estressante? Isso naquela época de juventude, quando a gente tem que decidir a nossa tarefa, a gente tem que decidir o nosso trabalho, a nossa carreira, a gente fica naquele estresse, naquela correria, naquela coisa louca, porque sabe que é uma coisa extremamente feliz saber qual é o seu lugar no mundo.
E você deve estar pensando, o que isso tem a ver com esse texto que você acabou de ler, Isaac? Olha comigo no versículo 4. O versículo 4, ele começa de maneira muito interessante. Ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. E alegria, gente, não é um negócio que a gente aperta o botão e fica alegre, né? A alegria acontece, felicidade acontece. A gente se encontra, um menino com 16 anos de idade, mesmo que tenha sido a pior decisão do mundo, colocar um garoto de 16 anos de idade para pregar na igreja, acontece. E ali o garoto, mesmo que tenha pregado uma tragédia, ele se acha. Aconteceu, ninguém falou, agora você será feliz, agora vai ser bom. Você não muda o seu humor como você liga a luz. Então esse mandamento que Paulo ele dá, alegrem-se no Senhor. Mas peraí, a alegria é um negócio que é espontâneo, não é artificial. Eu não posso estar triste, chateado e de repente, eu vou ficar feliz. Tomar a decisão de ficar feliz, ficar alegre. Porque a alegria é espontâneo. Felicidade é espontâneo. Felicidade acontece. Alegria acontece. São Paulo ganha de 1-0 do Cruzeiro, acontece, feliz. Mas não somente diz respeito a isso, eu queria chamar a sua atenção não para a ordem, mas para o restante da ordem. Ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. E aqui está esse aspecto da identidade. Paulo consegue dizer alegrem-se dessa maneira, porque ele diz alegrem-se no Senhor. E isso não diz respeito a eventos, isso diz respeito à nossa identidade. Isso diz respeito àquilo que nós somos. Porque se eu me alegro no Senhor, isso significa que é estressante não estar debaixo do seu senhorio. É estressante não se encontrar debaixo do senhorio de Cristo. É estressante buscar ser uma série de coisas, ser isso, ser aquilo outro, e não se encontrar, e encontrar a felicidade plena que é estar debaixo do Senhor. Se encontrar como servo. Porque se eu me alegro no Senhor, é porque eu estou me encontrando como servo. E isso é uma grande alegria para o cristão. Isso é uma grande alegria para nós. E você já parou para notar que, eu já falei isso daqui nesse púlpito algumas vezes, você já parou para notar que a gente se coloca numa busca frenética para encontrar aquilo que nós somos, querendo muitas vezes ser aquilo que os outros querem que a gente seja? Você já parou para imaginar isso? O pai, ele quer encontrar sua identidade aonde? Ele quer encontrar sua identidade sendo o melhor pai que os seus filhos querem que ele seja. Ou o marido quer ser o melhor marido que a sua mulher quer que ele seja. Ou a mulher quer ser a melhor mulher que o seu marido quer que ela seja. O filho com os pais, o empregado com o chefe, o universitário com o professor. Aquele que tem uma carreira no mercado financeiro, ou seja lá onde for, nas contingências do mercado financeiro. E aí vive uma busca querendo ser aquilo que ele não é. Porque ele está querendo se encontrar. Porque felicidade é se encontrar como servo do Senhor. Por isso que Paulo vai dizer alegrem-se, mas não é alegria, essa alegria que brota do nada. É a alegria de saber que eu sou servo. É a alegria de me encontrar e saber para que eu existo. É a alegria de saber qual que é a minha definição enquanto indivíduo. E a minha definição enquanto indivíduo, antes de ser marido de alguém, mulher de alguém, funcionário de alguém, o dono de tal carro ou o dono de tal casa, antes de qualquer coisa, eu me encontro como servo de Cristo. Porque eu me alegro no Senhor. Enquanto é estressante buscar a nossa identidade, é uma extrema alegria e felicidade se encontrar a nossa identidade no Senhor. Aí faz sentido Paulo dizer alegrem-se, porque aí não depende de circunstância, não depende de evento, não depende daquilo que está acontecendo, depende do simples fato de que eu sou servo do Senhor. Porque é estressante ser aquilo que os outros querem que a gente seja. Agora é estressante também, querido, ser aquilo que a gente gostaria de ser.
independente de Deus. A gente pode perder a vida correndo atrás de alvos que às vezes até são louváveis, até são alvos bons, são alvos bacanas, mas são coisas que muitas vezes nem são a vontade de Deus para nós, e a gente é capaz da gente correr a vida atrás disso. Porque se a gente vive essa tirania do outro, querendo ser aquilo que os outros querem que a gente seja, a gente também perde a vida. Mas chega uma hora que a gente descobre que a gente nunca vai agradar os outros, nunca. A gente descobre que a gente não vai ser, a mulher descobre, né, que nunca vai ser magra o suficiente para concorrência, né, ou gorda o suficiente, ou isso ou aquilo, ou bonita o suficiente, ou inteligente o suficiente. A gente descobre que se a gente persegue ser aquilo que os outros querem que a gente seja, a gente entra numa vida estressante, numa vida angustiante, numa vida que é cheia de angústia. E aí a gente fala assim, basta! Não vou ser mais aquilo que os outros querem que eu seja. Serei agora aquilo que eu gostaria de ser. E aí ele trocou o tirano. Mas o estresse vai continuar. Porque aí ele vai mirar em coisas. Eu quero ser o cara. Eu quero ser o que brilha. Eu quero ser isso. Eu quero ser aquilo. Eu quero ser aquilo outro. E não leva em consideração a vontade de Deus. E aí ele é tirano de si mesmo. E um indivíduo chamado Søren Kierkegaard, ele fala um negócio muito interessante, que é aquele indivíduo que ele busca ser César, ele vai descobrir que ele não é César. E quando ele descobre que ele não é César, ele vai se achar um nada. Porque ele vai querer, vai ansiar, buscar tanta coisa. Ser isso, ser aquilo. Eu quero ser maior do que Steve Jobs. Outro dia eu ouvi isso de um jovem universitário. Eu quero superar Steve Jobs. Aí ele descobre que ele não é Steve Jobs. Aí ele vai ver e vai ficar frustrado, estressado, vai passar a vida correndo atrás disso, estressado, louco, porque não se encontrou. Aí ele vai se achar um nada. A tirania do outro, a tirania de si mesmo. E a gente se liberta dessa tirania no dia que a gente se encontra como servo. E aí a gente passa a ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Porque nessa vida, queridos, eu já falei para você, a gente vai buscar encontrar o nosso lugar ao sol, querer ser muita coisa. E vai achar que felicidade está nisso, e vai estar nisso, quando a felicidade não está nisso. Mas quando a gente se encontra, quando a gente acha a nossa própria identidade em Cristo, no Senhor, se encontra como servo, aí a gente descansa e fala, agora eu sei para que eu existo. Independente do que eu faço, independente de quem eu seja, independente da minha profissão, independente dos meus anseios, eu sei para que eu sirvo. Eu sei quem eu sou. Por isso que eu posso me alegrar no Senhor, independente da circunstância. Felicidade é saber lidar com estresse, porque é estressante buscar identidade em outras coisas, que não seja no nosso Senhor. E quando a gente se encontra no nosso Senhor, a gente encontra a verdadeira felicidade. Mas não somente isso, o texto ele vai dizer também no versículo 6, uma coisa interessante, ele vai dizer assim, não andem ansiosos. E aqui está o aspecto do eventual, do circunstancial. Ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É extremamente estressante buscar segurança e satisfação. Pessoas passam anos debaixo de uma pressão maluca, buscando prover. De novo, esse é um sentimento que não é ilegítimo, mas é estressante. Você passar 40 anos numa rotina maluca, vendendo a sua alma para a sua carreira, buscando encontrar satisfação na sua carreira, buscando encontrar segurança na sua carreira. E a sua vida, vou dizer para você, meu querido, vai ser miserável. Por mais bem sucedido que você possa ser, a sua vida vai ser miserável. Porque buscar segurança e satisfação em outras coisas,
a não ser em Deus, também é estressante. Por isso que Paulo ele vai dizer, não andem ansiosos. E o interessante dessa expressão que Paulo está usando aqui é que ansiedade é uma palavra que traz a ideia de alguém que foi rasgado ao meio. É alguém que tem o seu interior rasgado, está dividido. Ele está aqui, mas não está. Ele vive essa realidade, mas não vive. Porque o ansioso é assim, né? Ele está nesse presente, mas ele está pensando, pô, mas tem a conta para pagar na segunda-feira. Está me ouvindo agora, você já está pensando um monte de coisa que você vai fazer amanhã. Esse é o ansioso. Ele está dividido, ele não consegue nem curtir o presente e nem planejar bem o futuro, porque está dividido. Está rasgado ao meio. E aí ele não desfruta do presente e não consegue trabalhar e lidar e planejar o futuro, porque é ansioso. Porque nessa busca de segurança, nessa busca de satisfação, a gente busca segurança e satisfação em um monte de coisa que não em Deus, e aí a gente vive estressado, ansioso, angustiado. A gente vive uma vida miserável. Ah não, pastor, mas eu ganho muito dinheiro. Ele não vive uma vida miserável. Estou cansado de ouvir relatos de indivíduos que construíram impérios, mas não conseguem tirar os filhos da perdição, cujos casamentos estão destruídos, cujas famílias estão completamente quebradas, porque buscam encontrar satisfação e segurança em outras coisas, a não ser em Deus. E aí Paulo vai dar a solução para essa ansiedade. Ele vai dizer que a solução para a ansiedade é oração. A solução para a ansiedade é fé. É fé na soberania de Deus, porque o ansioso ele é dividido porque ele não consegue descansar no fato de que o seu Deus ele cuida de todas as coisas e é soberano. Mesmo que embora às vezes não pareça. Mas a ansiedade ela brota no final das contas na falta de fé. Porque nós não conseguimos confiar na soberania de Deus e confiar e saber que a nossa satisfação e a nossa segurança está em Deus, então a gente não consegue descansar, a gente não consegue, a gente vive ansioso e estressado. Agora, a gente não lida com estresse dizendo assim, eu estou estressado. A gente não lida com o estressado dizendo que o estressado está estressado. A gente não lida com o estressado falando, vai fazer terapia. A gente lida com o estressado falando, cara, entrega o teu fardo ao Senhor. Como? Ora. E no momento que a gente ora, a gente reconhece a nossa pequenez. No momento que a gente ora, a gente reconhece a nossa insuficiência. No momento que a gente ora, a gente reconhece que não somos capazes. E nós não nos bastamos para garantir a nossa segurança e a nossa satisfação. Quando a gente ora, a gente consegue descansar. E o interessante é que Paulo usa duas expressõezinhas para qualificar a oração. Ele diz com orações e súplicas e ações de graça. Ou seja, ansioso é também aquele que não é grato por aquilo que ele tem. Ansioso é aquele que não consegue ser grato a Deus por aquilo que ele já tem. Ele vive ansioso em buscar coisas além do que ele já tem, que ele não consegue colocar os olhos naquilo que Deus já deu. Porque quando ele diz assim, mas em tudo pela oração, súplicas e com ações de graças, com gratidão, eu vou lidar com a minha ansiedade. Pô, mas eu preciso tanto de dinheiro para trocar o meu carro. Seja grato pelo carro que você tem. Você já tem. Porque o ansioso, ele olha tanto para frente que ele não consegue enxergar o que está próximo. Ele olha tanto para o que ele não tem que ele não consegue ser grato por aquilo que ele tem. Ele olha tanto para aquilo que ele gostaria de ser que ele não consegue ser grato por aquilo que ele já é. Porque buscar a nossa satisfação e a nossa segurança em outras coisas que não são em Deus, isso é estressante.
Agora, quando a gente se derrama diante de Deus e fala, a minha segurança, Senhor, está em Ti, a minha satisfação, Senhor, está em Ti, então eu consigo descansar. Aí eu consigo não ser ansioso ou não estar ansioso por coisa alguma. Porque a ansiedade, no fundo, é a falta de reconhecimento da soberania de Deus. O ansioso, ele não consegue reconhecer que Deus é que tem as rédeas da história da nossa vida nas mãos. E aí ele vai falar no versículo 7, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu gosto muito desse texto, porque normalmente a gente fala de paz em termos de subtração, ou seja, paz é ausência de guerra, ausência de problema, ausência disso, ausência daquilo, não é assim que a gente pensa? Paz é ausência de problema, isso é paz. Então, quando eu não estou com problema nenhum, eu estou em paz. Essa é a nossa definição de paz. Só que essa não é a definição bíblica de paz, porque paz aqui, Paulo está resgatando um conceito do Antigo Testamento, do shalom. E shalom, a palavra shalom em hebraico quer dizer paz, ela não diz respeito a subtrair elementos, subtrair problemas, subtrair tribulação, subtrair guerra e conflito. Pelo contrário, o shalom, na cultura judaica antiga, dizia respeito a você ter tudo aquilo que você necessita para ter uma vida aos pés do Senhor. Shalom é um conceito da adição, é o indivíduo que tem aquilo que ele precisa. Shalom, ter o shalom de Deus, ter a paz de Deus, que guarda a minha mente, que guarda o meu entendimento, que guarda o meu coração, não diz respeito a eu estar no momento em que não tem ninguém me perseguindo, porque isso daí é uma utopia, queridos. O Senhor Jesus Cristo prometeu que a gente vai passar por tribulação. Teve duas promessas que a gente esquece nesse mundo evangélico de triunfalismo hoje em dia. A promessa de que a gente vai passar por tribulação e a promessa de que o Senhor vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não prometeu prosperidade para ninguém, Jesus não prometeu benesses para ninguém, Jesus Cristo prometeu tribulação. Mas ele também prometeu, olha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então essa ideia de que eu vou viver plenamente sem tribulação, que eu vou viver plenamente sem conflito, de que vou conseguir ter um período da minha vida em que eu não vou estar enfrentando nenhuma dificuldade, ela é utópica, ela é mentirosa, ela é proposta por um evangelho espúrio. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele está dizendo, vocês vão ter tribulação. Mas é possível ter paz no meio da tribulação, porque paz na Bíblia não é ausência de guerra, não é ausência de problema. Paz na Bíblia é você ter aquilo que você precisa para andar com o Senhor, mesmo em guerra, mesmo em tribulação, mesmo passando por dificuldade. Quando um judeu celebrava e falava Shalom, a paz do Senhor, Shalom Adonai, como um cumprimento cultural da cultura judaica antiga, era isso que ele estava desejando para o outro. Ele estava desejando, olha, que você tenha tudo aquilo que você precisa, querido. Não é uma questão de tirar problema. É uma questão de que no meio da tribulação, no meio do tiroteio, você está em paz, porque você tem tudo aquilo que você precisa. Então o Shalom do Senhor, Ele vai guardar a vossa mente e o vosso coração. Porque é na mente e no coração que os conflitos, eles são mais dramáticos. É na mente e no coração que as coisas são mais doídas. É na mente e no coração em que as nossas angústias, elas acontecem no seu ápice. Agora, o shalom de Deus, a presença dEle, aquilo que nos faz completos, isso há de nos guardar a mente e o coração. E buscar a satisfação e a nossa segurança em outras coisas, a não ser em Deus, é estressante, é maldito, é uma desgraça, leva a uma vida miserável. Leva a uma vida miserável. E aí o versículo 8 e versículo 9, eles vêm então e trazem uma coisa extremamente interessante. Eles trazem a ideia de que nós estamos em busca de perfeição. Nós somos
a gente quer ser perfeito, né? A gente quer postar no Facebook só aquilo que é de bom para que as pessoas achem que a nossa vida é perfeita. A gente posta no Instagram, né? O pastor vem falar com o pastor, e aí, meu filho, tá bem? Tá bem, pastor. A gente tem, todo mundo no Facebook é feliz, né? Todo mundo no Facebook, a vida de todo mundo é bonito e feliz no Facebook. Você já parou para pensar? Não tem ninguém triste no Facebook. Porque a gente quer passar essa ideia de perfeição para as pessoas. E isso é uma maldição, porque buscar ser perfeito também é uma tarefa extremamente estressante. Porque perfeição também na nossa vida ela é utópica. Nós temos um chamado para coerência e não para perfeição. Os salvos em Cristo Jesus, eles são chamados para serem coerentes e não perfeitos. E perfeito é só no dia que a gente se encontrar com o Senhor Jesus. Porque no versículo 8 ele vai falar no que diz respeito às nossas convicções e aos nossos pensamentos, a mente. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, pensa. Que a mente de vocês esteja focado nisso. Só que no versículo seguinte ele vai dizer, olha, vida cristã não é só você ter a convicção certa, não é só você pensar no negócio certo, não é só você ter a mente no lugar certo. Vida cristã também diz respeito a uma prática correta, porque ele diz no versículo 9, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. É uma junção de convicção e fazer. É uma junção daquilo que eu sei o que é certo e praticar o que é certo. Isso é coerência. Coerência é você praticar segundo a sua convicção. O coerente é isso. O coerente é aquele que tem a convicção e se conduz segundo a sua convicção. Agora, você já parou para pensar no homem miserável? Você já ouviu falar do homem miserável? O que é o homem miserável? O homem miserável ele está relatado lá em Romanos capítulo 7, a gente não tem tempo para trabalhar esse texto, mas deixa eu mostrar para você como é que é. Você vai abrir lá em Romanos capítulo 7, você vai ver uma descrição paulina a respeito deste homem miserável. O homem miserável ele tem um problema sério, ele tem um problema de incoerência entre aquilo que ele deseja, aquilo que está na sua cabeça e no seu coração, com aquilo que ele faz, porque ele diz assim, miserável homem que sou, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu odeio é exatamente aquilo que eu faço. Ou seja, o homem miserável, ele tem um problema de desconexão entre aquilo que ele deseja, aquilo que está na sua cabeça, com aquilo que ele faz. Ele tem um problema sério, ele é um incoerente. Porque o discurso dele é muito bonito. Não, eu desejo fazer o bem. Eu quero ser uma pessoa boa. Eu quero ser bom. E você já parou para pensar que esse negócio é estressante para a gente? É estressante. Essa busca de ser bom, essa busca de ser perfeito, essa busca de ser isso, ser aquilo, isso é estressante. A gente perde noite, a gente perde amizade, a gente perde relacionamento por causa disso. Aquilo que eu desejo, não faço, eu não consigo. Tem uma natureza pecaminosa habitando em mim que não me permite fazer o bem. E aquele mal que eu odeio, é exatamente o que eu faço. Tem uma incoerência aí, não bate. Aquilo que eu desejo, aquilo que eu penso, aquilo que está no meu coração, com aquilo que eu pratico. Então, quando Paulo ele vem e fala assim, olha, que o pensamento de vocês, que na cabeça de vocês habite todas essas coisas, mas mais do que isso, que vocês ponham em prática aquilo que vocês receberam, Paulo está chamando os cristãos para a coerência. Vou tirar um jugo da sua mente. E talvez o legalismo religioso colocou isso no seu coração. E você vive estressado por causa disso. Você não foi chamado para ser perfeito. Você foi chamado para ser coerente. O cristão, ele não tem um chamado para perfeição. Se você quiser ser perfeito nesta vida, nesta carne, você nunca vai ser. Porque você vai sair daqui, você vai acabar de ouvir a palavra, Deus falou comigo, você vai sair, vai ter alguém que vai te fechar no trânsito, daqui a pouco você já não vai ser mais perfeito. Porque enquanto a gente estiver habitando nessa carne, a gente não vai conseguir ser perfeito.
Paulo está dizendo, seja coerente. Na mente de vocês habite o que é bom. Que na mente de vocês habite o que é louvável. Que na mente de vocês habite o que é puro. Que na mente de vocês habite tudo aquilo que diz respeito ao Senhor. E aí vocês pratiquem isso. E aí vocês façam isso pelo poder do Espírito Santo, que capacita vocês a fazerem isso. Sejam coerentes. E vira e mexe, vai vir e vai dar uma pisada na bola. Aí a gente fica estressado. Eu não sou perfeito. Porque buscar perfeição é estressante. Já viu o jovem menina que está querendo casar? Viu como é que é? Ela vive num estresse desesperador. Desesperador. Porque ela tem que ter o cabelo bonito, ela tem que ter a fala direita, ela tem que ter isso certo, ela tem que ser isso, aquilo, ela tem que ser segundo a sociedade manda que ela seja, ela tem que fazer tudo. E isso é um estresse miserável. Isso é uma vida medíocre. Ela não consegue ser isso. Ela não vai ser isso. E não somente a menina que está querendo arrumar marido. O rapaz também, o cara que está no trabalho. Porque nós temos um chamado para coerência e não para perfeição. Então que na mente de vocês estejam todas essas coisas. Mas não se esqueçam, pratiquem. Façam. Sejam coerentes. Comportem-se de acordo com seus valores. E isso daí vai ser um testemunho muito mais bonito para o mundo do que você arrotar um discurso religioso de perfeição e ser uma bela de uma hipocrisia viva. Aquilo que a minha avó falava, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, porque arrota a perfeição por aí. Já viu crente que arrota a perfeição por aí? Crente do bigode grosso. Crente do bigode grosso é assim, arrota a perfeição pelo mundo. Só que está com o nome sujo, a família está zoada, está tudo bagunçado. Paulo está falando, Deus não quer isso de vocês, que Ele sabe que vocês não vão ser perfeitos. Deus quer de vocês coerência. Então nós somos libertos da busca pela perfeição, do estresse da busca pela perfeição, quando nós buscamos e encontramos em Deus a coerência para viver. Então é estressante buscar a nossa identidade em outras coisas que não no nosso Senhor. É estressante buscar segurança e satisfação em outras coisas que não em Deus. E é estressante buscar perfeição em nada menos do que na palavra de Deus. Como é que a gente é liberto desse estresse? Sendo aquilo que Deus quer que a gente seja. Descansando na soberania de Deus e na segurança que Ele dá. E finalmente sendo coerentes com a palavra dEle e com aquilo que Ele prometeu exigir de nós enquanto servos dEle. Abaixe sua cabeça. Felicidade é saber lidar com o estresse, porque a busca pela felicidade ela é estressante. Nossa felicidade está em qualquer outra coisa que não no Senhor Jesus, que não no nosso Deus. A gente vai viver uma vida medíocre. A gente vai viver a vida do homem miserável. A gente vai viver a vida do indivíduo que corre atrás de coisas vãs. E a gente vai buscar a nossa identidade em qualquer outra coisa que não no nosso Senhor. Vim aqui essa noite dizer para você, a solução para isso é a entrega, é a rendição. Render a razão, render o coração, render a volição. Eu vim aqui essa noite chamar você para se render. Falar, Senhor, eu cansei de tentar ser aquilo que os outros querem que eu seja. Eu cansei de buscar encontrar a minha segurança e a minha satisfação nas coisas que estão por aí no mundão. Eu estou cansado de tentar ser perfeito.
estou cansado de viver de aparência. Eu estou estressado, porque nada disso preenche meu coração, me dá felicidade genuína. Mas me ajuda a encontrar felicidade na minha identidade em Ti, como servo Teu. Me ajuda a ser um indivíduo que descansa na Tua provisão e na Tua soberania e encontra plena segurança e satisfação em quem Tu és. Me ajuda a ser coerente ao amor a Ti, a palavra que Tu me entregaste, e viver de maneira coerente com a Tua palavra ou pelo poder do Teu Espírito, porque isso vai me libertar do meu estresse, vai me libertar de uma vida estressante, e isso vai me levar para a verdadeira felicidade que está na cruz. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque a gente pode se alegrar no nosso Senhor, porque a gente se identifica com Ele, se identifica nele. Obrigado porque a gente pode não andar ansioso por coisa alguma, porque a gente pode descansar em quem Tu és. E obrigado porque a gente pode ser liberto de um farisaísmo religioso, sendo coerentes. Porque perfeito é o Senhor que nos faz. Feitos somos somente em Cristo. Então nos guarda. Guarda a nossa mente essa semana. Guarda o nosso coração. E que essa semana seja uma semana de felicidade e não de estresse. Seja uma semana na Tua presença e não cheias de pressões estressantes. Essa semana nós possamos desfrutar da Tua presença contínua na nossa vida. Nos guarda e nos orienta em nome do Senhor Jesus.